Bom, pessoal, continuando a análise aqui de Romanos, né, as distorções de Paulo, né, acerca do Velho Testamento. Só dois avisinhos aqui rapidinho, pessoal, antes de começar o vídeo. Primeiro, que o WhatsApp saiu do ar, tá? Tem muita gente aí que eu acho que deve estar achando que o celular deu problema e tal. O WhatsApp deu um problema e saiu do ar, tá? E segundo aviso, um rapaz perguntou pra mim se eu ia fazer live ontem, né, que foi domingo. Eu não tenho feito lives por enquanto, porque meu notebook tá no conserto. Eu tô usando só um de reserva aqui que eu tô fazendo os vídeos, que dá assim com mais dificuldade, tá? Mas assim que eu conseguir recuperar o meu notebook, se ele voltar ao normal, eu volto a fazer lives, tá bom? Então vamos ver aqui agora Romanos 9, 31, 33, que Paulo diz assim, ó: Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. O que ele está dizendo? Que os judeus nunca atingiram a justiça. Por quê? Porque não foi pela fé, mas como que pelas obras da lei. Pois tropeçaram na pedra de tropeço. Então ele diz que os judeus nunca alcançaram a justiça, porque eles se apoiavam mais na obra da lei, e tropeçaram numa tal pedra de tropeço. Aí ele diz, como está escrito: eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crer nela não será confundido. Só que tem um problema aqui, ele diz que está escrito isso daqui. Só que isso aqui não está escrito. Aonde que está escrito isso daqui? Porque Paulo aqui ele está distorcendo aqui Isaías. Porque Isaías fala assim, ó: portanto assim diz o Senhor Deus, eis que eu assentarei em Sião, tá? Sião, onde fica o Monte Sião, depois o rei Davi mandou fazer o templo lá, tal. Tem toda uma história por Sião. Uma pedra já provada, uma pedra preciosa, ou seja, uma pedra que vale muito, uma pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crer nela, aquele que crer, não se apresse. Então é isso que Isaías falou. Agora Paulo põe dois termos aqui que não tem nada a ver aqui com Isaías. Primeiro é o termo tropeço, que leva alguém a cair. É disso que Isaías está falando? Mas vamos ver. Não. Segundo, que ele usa o termo escândalo em grego, né, que seria ofensa, escândalo, algo ofensivo. Porque na visão paulina, né, a cruz de Cristo era loucura e escândalo para os judeus, não sei o que. Mas Isaías não está falando nada disso. A pedra angular era a pedra fundamental utilizada nas antigas construções. Era caracterizada por ser a primeira a ser assentada na esquina de um edifício, formando um ângulo reto entre duas paredes. É essa aqui, ó, que parece uma cruz aqui na imagem. Inclusive tem cristãos que fazem isso. Eles pegam aqui e dizem que isso aqui é uma referência à cruz. É uma pedra de esquina. Ela geralmente era a primeira a ser assentada. A primeira, tá? A partir da pedra angular, então, eram definidas as colocações das outras pedras. Que nem vocês veem aqui na imagem, ó. Definir um ângulo reto, beleza. Vamos colocando outras pedras. Aí vai alinhando toda a construção. A pedra angular é o elemento essencial que dá existência àquilo que chama de fundamento da construção. Atualmente, a pedra angular seria semelhante ao alicerce dos prédios contemporâneos. Agora, do que Isaías está falando quando Isaías fala ali de uma pedra de esquina, né, o angular? No versículo 14, Isaías fala: ouvi, pois, a palavra do Senhor, homens escarnecedores. Então nós já temos um contexto, né, do que Isaías está falando. Ele está falando de homens escarnecedores, que dominais este povo que está em Jerusalém. Dominais por quê? Porque eram líderes, muitas vezes religiosos, que nem se vê nos primeiros capítulos, né, nos primeiros versículos, perdão, que ele fala: os sacerdotes de Efraim estão bêbados, não sei o quê. Então ele está falando disso e de homens que eram escarnecedores. O que é escarnecedores aqui? O termo latson, que inclusive é parecido com lachon, né, de lachon hará, só que aqui é latson, significa desprezo, rejeição e também escárnio, ou seja, aquilo que você faz pouco caso, você despreza, você não liga. Só aparece duas vezes na Bíblia, aqui em Isaías e em Provérbios, que nem ele fala aqui, ó: até quando, ó simples, amarei a simplicidade, vós escarnecedores desejareis o escárnio, e vós insensatos odiareis o conhecimento. E em Provérbios 29, 8, ó: os homens escarnecedores alvoroçam a cidade, mas os sábios desviam a ira. Logo, Isaías estava falando de chefes do povo que estavam desprezando a palavra de Deus, que nem está aqui no contexto, ó. Assim, por lábios gaguejantes e por outra língua falará este povo, ao qual disse: este é o descanso, dai descanso ao cansado, e este é o refrigério. Porém não quiseram ouvir. Não quiseram ouvir o que, pessoal? A palavra de Deus. Então vocês veem que o contexto aqui de Isaías gira em torno da palavra. Assim, pois, ó, a palavra do Senhor, é disso que Isaías está falando aqui, lhe será mandamento sobre mandamento. O que o profeta está falando? Que a Torá seria para aqueles judeus que eram escarnecedores, lei sobre lei, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra. Ou seja, eles teriam que seguir a Torá. É isso que o profeta está falando para eles. Um pouco aqui, um pouco ali, para que vão e caiam para trás, e se quebrantem e se enlacem, e sejam presos. Ouvi, pois,
a palavra do Senhor. Você vê que aqui ele repete de novo, dá uma ênfase, né? Falando que aqueles homens escarnecedores teriam que ouvir a palavra do Senhor. Aqui, ó. Homens escarnecedores, que dominai este povo que está em Jerusalém. Logo, qual que é a pedra aqui no texto? A pedra angular. A pedra é a Torá. É disso que Isaías está falando. Tem até uma outra visão, né, teórica, tem gente que acha que a pedra seria uma referência a Israel. Mas eu acho menos provável, porque a pedra foi assentada em Sião, né? Então é uma referência à Torá. Por quê? O Monte Sião é onde ficava depois o Templo de Jerusalém e tal, etc. e tal. Então ali acabou se tornando um centro religioso, né, para o judaísmo. Aí ele conclui dizendo: portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu assentarei em Sião uma pedra, ou seja, a lei. Uma pedra já aprovada. Por quê? Porque a Torá já existia. Pedra preciosa e de esquina, ou seja, seria o fundamento, né, da construção do povo, da sociedade, etc. Que está bem firme e fundada. Aquele que crer, ou seja, não se apresse. Ou seja, eu vou fazer em breve isso. Em breve eu vou acabar com esses escarnecedores, com essas pessoas que estão tripudiando da minha lei. Aí Paulo atribui esse versículo a Jesus, que, né, nós vimos ali em Romanos, né? Pois na Cristologia, Jesus é a pedra que os construtores rejeitaram. E Jesus é a palavra viva para os cristãos. Mas nós temos uma problemática aí, pessoal, se a gente for atribuir a Jesus. Qual é a problemática? A pedra seria assentada em Sião, que nem está ali no texto de Isaías, que é o centro religioso do judaísmo, né? Jesus fez suas pregações basicamente na Galileia e nas regiões vizinhas, como Cafarnaum, tal, Tiberíades. Era lá que Jesus fazia suas pregações. Então Jesus não fez de Jerusalém o centro da sua pregação. Muito pelo contrário. Jesus foi apenas uma vez em Jerusalém, segundo o Novo Testamento, e foi quando ele foi morto. Ele é saudado, ele expulsa os mercadores do templo, depois ele é morto. Só João que situa mais vezes Jesus em Jerusalém, mas é na mesma vez, é uma vez só. E tem Lucas, né, que fala que quando criança ele foi lá ser circuncidado, mas fora isso, o ministério de Jesus se passa basicamente na Galileia. Então Jesus não teve sua base em Sião, mas em Roma. Porque se Jesus é a pedra angular que Paulo está falando, ali de Isaías, a pedra foi assentada em Sião. Porque de Sião é que veio até o centro religioso, né, do judaísmo, e a Torá para todos eles, para todas as tribos, todo mundo que quisesse. Já Jesus não, Jesus fez sua base em Roma. Dentro do Novo Testamento ele fala para Paulo e para Roma, e é Roma que vira então a base, né, das pregações de Jesus, né, a sede da igreja. Então a pedra, sendo Jesus, ela foi assentada em Roma, não em Sião. Tanto que o próprio Isaías, aqui no capítulo 2, versículo 3, ele fala: e irão muitos povos e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor. Qual que é o monte do Senhor? O monte Sião. A casa do Deus de Jacó. Qual é a casa do Deus de Jacó? Seria uma referência ao templo. Para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei. A lei. E de Jerusalém a palavra do Senhor. A palavra. Então a palavra ou a lei que ele está falando aqui é uma referência à Torá. Pode ser a Torá e os profetas, né? Os profetas que transmitiam a palavra de Deus. Mas aqui de Sião, ó, sairá a lei. Então logo, a pedra que Isaías está falando aqui, ó, a pedra de esquina, é a Torá, é a lei. Tá bom, pessoal? Agora, se Paulo aplica isso a Jesus, então a sede do cristianismo deveria estar assentada em Jerusalém, não em Roma. Tá bom? Então analise aí, tirem suas conclusões, tá bom? Paz a todos.